Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente aí. Não esqueça de se inscrever no canal se você está vindo pela primeira vez. Deixa a sua marca registrada aí. Acione aí o sininho. Enfim, participe para que a gente possa espalhar realmente a nossa trajetória de uma forma totalmente na vanguarda. Bom, vamos falar um pouco das coisas que aconteceram durante essa semana. Você que está acompanhando hoje, dia 13, sábado, tem muita coisa, mas a gente vai fazer um resuminho rápido dessa retomada desse mundo ideológico desse novo governo, que tem uma opinião rasa, baseado no viés político, sem anexo. Então a gente está vendo o circo pegando fogo, e a gente está vendo os personagens agirem em suas funções deliberadamente. Não só o ódio, mas o preconceito do corporativismo bilateral de Jair Bolsonaro e seus correligionários faz com que o Brasil entre no retrocesso a caminho da década de 80, como eu sempre coloco aí para vocês. Bom, nós vimos aí que Jair Bolsonaro já está comparando o MST e o MTST ao PCC e o Comando Vermelho. A gente sabe que o acordo que foi feito com o Geraldo Alckmin com o PCC em São Paulo deixa muito a desejar. Então tudo que está acontecendo aí nos ataques lá em Fortaleza, no Ceará, já estão querendo transferir a responsabilidade para o Partido dos Trabalhadores. Então, aí, nessa análise, nós conseguimos fazer essa conjuntura do cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é sempre algo que retrai uma muleta decadente para que as pessoas possam, no contraponto, colocar obstáculo, sem, propriamente dito, participar da atuação. Ou seja, então a gente vê que o discurso raso de Jair Bolsonaro, realmente comparando o MST com o MTST ao PCC, ao Comando Vermelho, eles querem atuar de uma forma difusora, onde eles defendem todas essas instituições que estão aí para ajudar o proletariado, enfim, dar uma guinada, coisa que o Estado não faz, e a gente sabe que tem muita gente que precisa de ajuda. Eles estão destituindo, destatizando literalmente todas as instituições, e aí ele coloca um pingo em cima, ou seja, joga uma pá de cal em cima dessas instituições, tentando tornar todas as eventualidades dessas instituições como ato terrorista. Então a gente vê aí que essa opinião rasa, baseada em circunstância, está levando ao Brasil, principalmente aqui nos Estados Unidos, ter uma outra visão. Terça-feira passada nós vimos aí que o New York Times fez uma matéria abrangente falando do governo de Jair Bolsonaro, onde que existem monólogos, espaços, lacunas que não são preenchidos por um governo que não tem uma base de transformação literal. Então, a gente viu o que aconteceu durante essa semana, filho do Mourão recebendo promoção, o Queiroz que não aparece, e depois aparece aí dançando no filme no hospital, aí aparece com uma foto durante um pós-cirurgia no hospital Albert Einstein, para quem mora na periferia. Então essas coisas têm que ser tudo explicado. E a gente vê a fumaça aí como uma cortina para poder desvincular a todos esses acessos deliberados. Então a gente vê aí uma pessoa que está totalmente descontrolada como o ministro das Relações Exteriores, que não sabe onde pisa. A gente vê aí também que o deboche da própria família do Jair Bolsonaro, como o Queiroz, que está aí nessa falcatrua de 1,2 milhões de reais através de caixa 2, propina. A gente vê a família recuando, não participa
literalmente do depoimento do Ministério Público. Então as coisas ficam um pouco a desejar. Então essa ruptura, não só de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, a gente vai mais acima no Nordeste, onde nós também vimos os ataques de facções no Ceará, já estão querendo transferir a responsabilidade para o Partido dos Trabalhadores. Então é triste a gente ver a situação e o rumo sendo colocado pelo outro lado. Às vezes a resposta está próxima da gente e a gente tenta desvincular. Outra coisa importante também, não só a falsidade ideológica dentro desse cinismo que eu gostaria de colocar em pauta para vocês, a gente vê também a participação das relações exteriores, principalmente do Brasil, querendo desvincular a Venezuela, dizendo não só o Brasil, mas alguns outros países que estão aí tentando fazer um movimento colorido, estatizar a Venezuela, deixar de lado. A gente sabe que a Venezuela gerava para o Brasil 5 bilhões de dólares só de superávit primário. Então, Jair Bolsonaro não tem essa conjuntura, essa preparação, principalmente os filhos, a família, que se baseia em novela das 8 e conto da garochinha daquele velho que mora aqui perto, escolarizado. Então a gente vê a conjuntura da elite, da OTAN, enfim, das grandes incorporações que servem o patrimônio do capital mundial. Washington vai trabalhar para poder destabilizar a Venezuela e a gente vê que o Maduro tomou posse aí no dia 10. O Brasil, juntamente com o Itamaraty, também não quer desconfigurar, ou seja, não estão apoiando esse novo segundo mandato de Nicolás Maduro na Venezuela. A gente sabe muito bem que agora as relações entre Brasil vão ser cortadas literalmente. Nicarágua e Cuba entra também nessa estratégia geopolítica e a gente vê que quem perde realmente é o Brasil. 5 bilhões de superávit primário dá para ajudar bastante. Não é aquilo que o Paulo Guedes quer fazer, privatizar, colocar 40% para dar uma retomada no crescimento. Balela, é aquilo que eu expliquei. Investidores, em vez de investir somente o baronato, enfim, a plutocracia que controla a elite no Brasil, os rentistas, em vez de investir na indústria para poder diminuir o déficit público, eles fazem ao contrário, eles compram títulos da dívida para poder enriquecer seu capital e mandar para ilhas paradisíacas, papéis de Panamá, enfim, como o Serra e outros que nós vimos aí da classe dominante que está aí predominando com os ativos, enfim, a riqueza, o patrimônio fora do eixo do Brasil. Então, nós vimos também essa desconjuntura da Venezuela, onde que um parlamentar tenta assumir de qualquer forma, Juan Guaidó, ele tenta fazer a transição que expressa a solidariedade dos Estados Unidos como um golpe. A gente vê esse fator primordial e dentro desse cenário homogêneo, nós vimos que ele faz parte da elite. Ele é uma pessoa que foi preparada aqui na Universidade George Washington, o cara que estudou na Venezuela, veio fazer mestrado aqui, fez a lavagem cerebral. É como essas pessoas como Levi, Armílio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, enfim, o próprio Paulo Guedes, que estudaram aqui o Castelo Branco, que está cuidando agora, eu acho, do Banco do Brasil, se eu não me engano, mas se estiver errado, depois vocês conferem. Foram todos que estudaram na Universidade de Chicago, fizeram a lavagem cerebral no Banco Mundial para depois voltar e trair 207 milhões de brasileiros com a cartilha do consenso de Washington. Eu canso de explicar isso. Essa semana também, Trump não sai fora, não arreda o pé. Durante essa paralisação, hoje já faz 22 dias, nós estamos entrando já no domingo, 23 dias de paralisação, prejuízo fantástico. A gente vê aí pessoas que estão trabalhando temporariamente, principalmente os funcionários públicos, não estão recebendo, e isso não acontece desde 55 anos atrás. Tudo isso por causa do plágio, ou seja, do egoísmo de um presidente que está com 12 BO nas costas, sofrendo impeachment literalmente, não está fazendo nada como deve ser feito. Ele quer 5 bilhões para poder construir um muro, e a gente vê que o presidente do México já está se posicionando para prender 4 ex-presidentes
Peninha Neto já vazou do México. A gente vai trazer mais informações para vocês aí na íntegra. Só para a gente finalizar, Dias Toffoli também ele está tentando acabar. Eu não sei o que está acontecendo. Ele foi colocado pelo Lula como ministro do STF. Agora que ele está assumindo a sua grande responsabilidade, ele está dando tiro na culatra. Se sabe se ele se vendeu, ele está forçado a fazer esse tipo de coisa. Então, a pauta que tinha referente aos ativos da Petrobras, ele está liquidando a Petrobras por preço de banana. Ou seja, ele voltou atrás e ele está voltando atrás, está fazendo a jogada realmente do entregadorismo, das pautas do neoliberalismo, e a gente vê quem perde com isso. Então, muita gente veio questionar, muita gente falou aí, eu vi áudios, vídeos, e-mail no YouTube, enfim, nas redes sociais, que em 10 dias Bolsonaro fez tanta coisa, isso, que não sei o que. A gente está vendo aí a deterioração, não só midiática, mas dos fatos que estão acontecendo mediante as marcações dos índios em todos os aspectos, e a gente vê aí quem está sofrendo realmente são eles. Pessoal, tem muita coisa para a gente ir colocando no eixo, no lugar, mas daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação para você. A gente também está preparando um vídeo sobre o Sérgio Moro, que está querendo fazer aí uma pauta, um projeto para ser entregue no Congresso, logo depois que o presidente do Senado assumir a cadeira, para poder criminalizar o Caixa 2, ou seja, onde está o Onyx Lorenzon, onde é que está o Serra, onde é que está o Alckmin, onde é que está o Michel Temer, que agora não tem foro privilegiado, como já falei para vocês, o Aécio e o Flávio Queiroz. Então a gente tem que cobrar mais, como eu canso de falar, para que essa falsidade ideológica venha a cair por terra. Legal? Então daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação referente ao corporativismo literal dessa falácia, dessa narrativa desse governo totalmente desconfigurado a caminho do retrocesso. Robert for International Pulse Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.